Hugo, a torcida colorada encheu o estádio no reencontro com o seu time em Porto Alegre, mas deu Vasco, 2-1. Vamos lá, o contato agora com o repórter Gustavo Berton, que traz as informações desse reencontro do Internacional com a sua torcida, mas não da forma que o torcedor queria. Tudo bem, Berton? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você. Pois é, né? 70 dias depois de tudo que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Beira-Rio voltou a reabrir as suas portas, a sediar um jogo do Internacional, mas claro, como você falou, não foi como o torcedor do Inter esperava. O Inter acabou derrotado para o Vasco por 2-0. Quarto jogo consecutivo do Inter sem vencer nesse Campeonato Brasileiro. A última vitória do Inter foi no Clássico Grenal. Isso gerou muita insatisfação por parte da torcida. A gente pôde ver, principalmente na parte final do jogo, o torcedor já se voltando contra o técnico Eduardo Cudê, gritos contra o treinador e alguns jogadores também que o torcedor acabou pegando no pé ainda com a bola rolando, né? O Robert Renan, que falhou mais uma vez no primeiro gol do Vasco, né? É um caso curioso do Robert Renan, porque ele tinha falhado. O último jogo dele aqui no Beira-Rio tinha sido justamente aquele jogo contra o Juventude, que ele perdeu o pênalti, acabou o Inter eliminado do Campeonato Gaúcho. O Inter deu uma preservada no garoto, começou a colocar ele em jogos fora de casa, e no retorno do Robert Renan ao Beira-Rio, ele mais uma vez falha no primeiro gol do Vasco, e depois o Vasco abriu 2-0, o Inter descontou com o Bustos. Bom, o Vasco, por outro lado, consegue um grande resultado, né? Abre aí 5 pontos da zona do rebaixamento, começa a se desgarrar da zona de baixo. Foi a primeira vitória do Vasco fora de casa. Aliás, o Vasco só tinha sido derrotado fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, e o Vasco consegue a sua primeira vitória para conseguir dar um up aí na tabela e conseguir, como eu falei, desgarrar da zona do rebaixamento. O jogo teve um caso importante também que tem que ser ressaltado, que foi o choque de cabeça, né, do lateral esquerdo René. Ele acabou deixando o gramado de ambulância. O Inter até entrou com o protocolo de concussão, né? Então uma pancada na cabeça, o Inter teve uma substituição a mais para fazer, mas o René certamente está fora do próximo jogo, já que esse protocolo requer pelo menos 5 dias de descanso para o jogador que não pode nem treinar. Então o René, por exemplo, está fora do jogo de quarta-feira que o Inter tem pela Copa do Brasil contra o Juventude. Fato é que o Inter tentou pressionar no final, não conseguiu o gol, amarga o seu quarto jogo sem vitória, para no meio da tabela e infelizmente frustra o seu torcedor numa noite fria aqui em Porto Alegre, onde mais de 30 mil torcedores vieram por aqui, teve muitas homenagens aos colaboradores que ajudaram a reabrir o estádio Beira-Rio, mas não foi a festa completa como o Inter gostaria. A festa foi do Vasco da Gama, que veio aqui, fez 2-1 e sai daqui com os 3 pontos e pouco melhor agora na zona de classificação. A gente está por aqui na zona mista, daqui a pouco devem passar jogadores das duas equipes, a gente vê se a gente consegue fazer as entrevistas e, claro, daqui a pouco temos as entrevistas coletivas também dos treinadores para avaliar esse jogo entre Inter e Vasco por mais essa rodada do Campeonato Brasileiro, Edu. Tá bom, Berton, muito obrigado, amigo, valeu. Então, é isso, bom ver o Beira-Rio de volta e o Vasco abre um espaço ali para a zona de rebaixamento, abre 5 pontos, o Vasco da Gama vencendo e respirando. Assim a gente encerra essa edição do Sport Center, mas vai ser muito assunto também esse jogo, a vitória do Palmeiras sobre Bahia, tudo sobre o Brasileirão no linha de passe que tá chegando aí. Silas. Não teve Piton. Olha quantos desfalques eu já falei aqui. Então, o Vasco foi todo baleado pro Sul para poder jogar essa partida. Sem seu lateral esquerdo, sem seu zagueiro, sem seu primeiro volante, sem um dos seus pontas. E eram jogadores que claramente eram muito importantes para a manutenção do bom desempenho que o Vasco vinha tendo nas últimas partidas. O que o Hugo Moura faz? Qual é a diferença do Hugo Moura para o Sforza? O Sforza ele pode ser um jogador que, tecnicamente falando, ele pode até ter um pouquinho mais de qualidade com o Hugo Moura, do que o Hugo Moura. Mas a questão da intensidade, a questão da marcação, a questão do primeiro volante, o Hugo Moura dá um banho no Sforza. Dá um banho. O Hugo Moura é um cara muito mais intenso do que o próprio Sforza. Então, a falta que o Hugo Moura vinha fazendo para esse time do Vasco era enorme. Até porque ele dava tranquilidade também para o Matheus Cocão. Aliás, fez uma partida impecável, jogou demais. O Cocão jogou por ele e pelo Sforza. O Hugo Moura também acabou tendo muita dificuldade o Vasco de suprir essa ausência. Na lateral esquerda, se a gente for parar para pensar, eu acho que o Leandrinho fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo no sentido técnico, de não sentir a pressão, porque jogar contra o Inter no Beira-Rio
é muito difícil, mas também na questão da segurança. É claro que ele erra uma vez aqui e outra ali, mas a verdade é que hoje o Leandrinho também não teve muita ajuda por aquele lado, porque quem foi escalado naquele lado, e foi um grande erro do Paiva, foi o Rossi. Isso também explica por que o Vasco teve dificuldade, não só pelo lado esquerdo, na questão do Leandrinho, mas também por que o Vasco se tornou um time desequilibrado no primeiro tempo. A única válvula de escape era o Adson, porque hoje o David, que é um jogador que faz parede, que protege bola, que mantém a posse, que consegue girar, que tem ímpeto e que tem melhorado também fisicamente para ajudar o Piton nessa recomposição, o David também estava fora. Então o Vasco ficou um time desequilibrado, porque a única válvula de escape que tinha era pelo lado direito junto com o Adson, e o Verratti ficou completamente isolado, sozinho. Toda vez que ele tinha uma bola lançada, que ele aparecia como referência, não tinha ninguém para poder aproximar do Verratti. O JP, que é um garoto que tem crescido muito, que tem jogado bola demais, que tem sido extremamente importante para esse ponto de virada do Vasco hoje, não conseguiu fazer um bom jogo também com a bola, não conseguiu dar essa progressão, essa inteligência, por mais que na marcação ele tenha feito um bom jogo sem bola. E aí, eu acho que é muito difícil você jogar contra o Internacional fora. O Vasco aguentou 65 minutos de pressão, e se o Vasco não conseguiu jogar com bola, faltou coragem, faltou essas ligações, o Rossi é um atleta que não tem a mínima condição de atuar como ponta esquerda, muito pelo contrário, é um cara que joga torto, é um cara que tem pouco recurso com a bola, que tá sempre voltando a bola pro lateral, que já não tem mais aquele vigor físico para ajudar também, ele já não aguenta mais ajudar como ele ajudava antigamente, tem limitações físicas, tem limitações de idade. É um atleta que para mim foi um grande erro do Paiva de ter apostado nessa escalação do Rossi. Eu acho que o erro foi mostrado, inclusive, porque depois que ele fez as substituições, o Vasco melhorou na partida e acabou conseguindo fazer 2 gols. Mas eu acho que o Rossi ele tem muita dificuldade de ajudar o Vasco, não só ofensivamente, como defensivamente. A única posição que o Rossi ainda consegue render, e assim, um resquício muito pequeno, é como ponta direita. Mas em nenhum momento você pode colocar o Adson novamente na ponta esquerda, com tudo que o Adson vem fazendo nessas últimas 5 partidas. O Adson, para mim, é o jogador que mais cresceu na era Rafael Paiva. É o atleta que conseguiu mudar o Vasco da Gama, principalmente pelo seu ímpeto ofensivo, defensivo, de construção, de chamada pro 1 para 1, do 1 contra 1. É um cara que realmente vem jogando demais. Então não tinha como deslocar o Adson para a esquerda e botar o Rossi na direita. Então, para mim, a substituição que ele tinha que ter feito era, ou você iniciava com o Eric Marcos, que já é o ponto esquerda de fato, da equipe que vem ganhando mais oportunidades, ou você repetia a dose com 2 laterais, Leandrinho no caso e o Vitor Luiz, ou o Vitor Luiz lateral e o Leandrinho mais como ala, poderia ser uma oportunidade também. A verdade é que o Rossi foi um jogador que não conseguiu entregar nada pro Vasco no primeiro tempo. Então o Inter conseguiu ter esse ímpeto, botou o Léo Jardim para trabalhar mais uma vez, e o Léo Jardim deu conta do recado. É que, novamente, a gente vai sempre pegando nos pontos negativos, né? O Léo Jardim falhou muito feio contra o Botafogo, por exemplo. Mas na partida contra o Fortaleza e na partida contra o Internacional, como o Vasco ganhou, as pessoas às vezes esquecem que o Léo Jardim novamente fez 2, 3 grandes defesas e salvou o Vasco. Então, para mim, a marca do Léo Jardim é a regularidade. E ele foi muito importante nesse momento para segurar esse ímpeto do Internacional. E aí, o que eu chamo a atenção? Desde o início da temporada, uma coisa que eu detectava nesse time do Vasco, mas qualquer pessoa que assistia ao Vasco com mais frequência também conseguia detectar, que era a falta de atenção que esse elenco tinha. Em alguns momentos da partida, que aconteciam coisas, como aconteceu com o Internacional hoje, do time do Vasco, que às vezes estava jogando bem com bola, estava com o jogo controlado, e do nada, alguma coisa acontecia, falhava individualmente, e o Vasco ia lá e não conseguia vencer as partidas de um resultado negativo. No jogo de hoje, não só aguentar pressão, que é muito difícil, o tal do saber sofrer, né, que já virou um clichê, mas você ter atenção durante a partida inteira. O Vasco hoje ele teve uma característica diferente na marcação, que foi o bloco médio, bloco baixo. O Vasco geralmente quando joga dentro de casa, ou quando tem todos os seus jogadores à disposição, tem marcado alto. Tem marcado no campo do adversário, tem feito corridas para poder pressionar a posse do adversário. E quando perde também no pós-perda, tem conseguido juntar 2, 3 jogadores para poder recuperar essa bola. É uma característica do trabalho do Paiva. Mas, logicamente, como ele tinha muitos desfalques, e aí eu também alivio pro Paiva, porque ele errou em escalar o Rossi. Eu acho que ele errou. Mas beleza, o elenco do Vasco dá muitas opções pro Paiva? Eu acho que não.
É um elenco muito limitado, então ele se vira com o que tem. Hoje, claramente, a estratégia, pode ser que nem tenha sido de propósito, mas o que eu entendi da estratégia do Rafael Paiva foi marcar em bloco médio, para você poder manter. É isso aí, torcida vascaína, grande vitória do Vasco em cima do Internacional. Que partida, hein, pessoal? Rafael Paiva mudou. Rafael Paiva deu um jeito no time vascaíno, o Vasco que não tinha vencido ainda fora de casa e agora venceu em grande estilo, que foi 2-1 em cima do Internacional. Beira-Rio lotado, o Vasco no segundo tempo ali conseguiu os 2 gols. Melhorou e muito seu futebol no segundo tempo, porque no primeiro tempo os dois times, nenhum dos dois times estavam jogando um futebol para vencer, mas ali no segundo tempo o Vasco se ajeitou e conseguiu os 2 gols, conseguiu sair com a grande vitória. Após vitória, Lincoln celebra primeiro gol pelo Vasco. Lincoln que brilhou. O Lincoln que brilhou hoje, ele e o Adson, né, que marcou 2 dos gols da partida. O Internacional chegou até a assustar um pouquinho o Vasco ali, marcando o seu primeiro gol, mas nada que atrapalhasse a grande vitória vascaína. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vasco da Gama. E comentem aí o que acharam desta grande vitória do Vasco. Que vitória fora de casa, deixou o Beira-Rio em silêncio. Já agradeço, valeu.